19 de janeiro de 2013. Michael Bisping é brutalmente finalizado por um Vitor Belfort dopado. Uma derrota à primeira vista como muitas outras, mas que com o tempo traria graves consequências. Disseram-me que eu nunca mais lutaria, que minha carreira havia acabado, e eu lutava contra as lágrimas. E sim, eu perdi um olho e eu estava tipo, eu ainda posso fazer isso. Eu sei que ainda posso fazer isso. Então como um homem com um olho recoloca isso? Merda, como ele consegue alcançar tudo e mais com apenas um olho? É campeão! Meu Deus. Embora não haja pré-requisitos para se tornar lutador de artes marciais mistas vir de um contexto difícil, pode fornecer motivação interna. Para o conde Michael Biss, o primeiro era a verdade, e se não fosse por uma realidade necessária, o último poderia não ter acontecido. Uma noite entrei em um banheiro e 2 caras agrediam meu amigo pisoteando sua cabeça. Havia sangue por toda parte, então uma briga começou. Fui preso e não foi a primeira vez. O juiz, já cansado, me condenou a 28 dias de prisão. Chego à prisão de Preston, categoria A, prisão de segurança máxima. Eu estava preso 24 horas por dia. Caminhávamos em círculo por 1 hora, uma vez por semana. Eu fiquei chocado pensando o que tinha acontecido com minha vida. É isso que eu me tornei. Eu estava envergonhado de mim mesmo por não ter falado com ninguém lá dentro. Não me associei com ninguém. Quando alguém tentava falar comigo, eu recusava. Vá se foder, não fale comigo, eu não sou um de vocês, certo? E eu pensei que sou melhor que isso e disse a mim mesmo que preciso fazer uma mudança, sabe? E eu fiz quando saí, pensei, certo, tenho que me organizar. Um brigão talentoso usando seus dons para seguir o caminho errado. A prisão era necessária para fazer as engrenagens mentais de Michael girarem e escapar da vida monótona. Ele teria que se entregar totalmente. Consegui um emprego em uma fábrica de estofados, mas senti que precisava de mais. Coloquei um colchão no porta-malas, fui para Nottingham e comecei a treinar para ser lutador de artes marciais mistas, mesmo sem saber bem o que era. Michael Bisping. Praticamente qualquer título que havia para ter na Inglaterra, eu possuía naquela época. O que é essa desistência? Sim, desistência rápida ali. Michael, o treinador, Bisping. Então não havia muito mais que eu pudesse fazer internamente. Bisping e outros lutadores do circuito europeu tinham uma desvantagem inerente no artes marciais mistas na época. O UFC no começo dos anos 2000 estava apenas iniciando nesse mercado. Apesar do admirável recorde de 10-0, o Conde precisava de uma oportunidade, mesmo que pequena, e ela chegaria não por um contrato, mas por um caminho um pouco mais heterodoxo. Ele é o lutador supremo. Eu não posso deixar você se aproximar. A rota que salvou a empresa anos antes agora daria uma chance para o homem do outro lado do lago. A estrutura do Ultimate Fighter como reality show permitia personalidades exageradas florescerem e forjarem estrelas sem precisar dar um soco. Bisping se encaixava nisso, oferecendo sua personalidade vilanesca natural. As prioridades estavam no prêmio final, o cobiçado troféu e contrato de 6 dígitos do UFC. Perder significaria um retorno às frias ruas da Inglaterra de mãos vazias. Mas a vitória, o início de algo grandioso. Isso pode ser isso. Como ainda está de pé? Ele é o novo lutador supremo. Campeão peso pesado branco. Estabelecer uma cabeça de ponte no torneio garantiu estabilidade financeira em uma profissão não conhecida por isso. Mike tinha a aura de um lutador invicto, o apelo de um britânico falador e as habilidades para respaldar cada palavra. Apesar da habilidade de Bisping na arte da guerra, foram seus momentos fora da jaula ao longo dos anos que o tornaram tão atraente. Isso é uma prensa. Conferência a propósito, Jorge. É isso que você faz. Entendo que é sua primeira vez lidando com isso. Bem-vindo às grandes ligas. Eu ia dizer algo que me prejudicaria, então não vou. Uau. Se você é o tipo de lutador que ao entrar, a multidão enlouquece e fica louca e incrível. Porém, se é o tipo que ao entrar, todos te vaiam... Isso é ótimo também. Carving out his niche as a bad guy, the Count relished every boo, charting an admirable 6-1 record in his 10 years early years.
Though in a duel to the credentialed Rashad Evans, he had lost his undefeated record. Unlike many who tread that path, Bisping's resolve would never waver. The goal had long shifted from getting into the UFC to now becoming a world champion, but the drive to achieve it remained the same, and come 2009, he would be on the cusp of achieving that final prize. A vitória contra seu próximo oponente o consolidaria como o próximo na fila pelo título dos médios. Ex-competidor e agora treinador, Beers Bingwood retorna à competição que o forjou para enfrentar o temido nocauteador Dan Henderson. O diálogo antes de um duelo sempre foi uma faca de dois gumes. Ao cuspir veneno na câmera, Mike vendeu bem a luta e gerou interesse, mas suas crescentes promessas, previsões e palavras audaciosas aumentaram as apostas. Perder a joia para seu rival americano não só reforçaria a imagem de 1776, mas marcaria uma mancha permanente em sua carreira quase impecável, assombrando-o para sempre. Eu não fazia ideia de onde estava, que dia era ou o que estava acontecendo. Eu realmente pensei que não lutaria por mais 3 meses. Eu não conseguia compreender. Eu não conseguia entender. O que eu estava fazendo aqui, parado aqui com um par de luvas e meus shorts? Estou impressionado, lutarei em 3 meses. E todos diziam, Michael, você foi nocauteado. No maior palco do UFC, sem Michael foi humilhado aos olhos de muitos. Foi um nocaute que quebraria a vontade e a determinação de homens menores, reprisado no programa por anos. Apesar de ter sido a primeira vez que Bisping sofreu um nocaute, sua única opção era voltar à ativa e lutar pelo topo dos pesos médios novamente. Os anos seguintes evidenciaram uma evolução em suas habilidades, mas os mesmos padrões se repetiam, com Michael ganhando impulso apenas para ser derrotado por margens mínimas nos momentos cruciais. Ele tinha o respeito dos colegas e a capacidade de vencer nos mais altos escalões do esporte, mas o destino ou a sorte o deixaram na ponta perdedora. Artes marciais mistas é um jogo para jovens. O tempo permanece invicto, eliminando aqueles que não conseguem competir no topo. E enquanto o inglês ainda não estava nesse ponto, as garras do tempo começavam a se fechar. Com 7 anos de mandato, ele era um veterano experiente e ganhou a reputação de ser visto como um guardião ou até mesmo um trabalhador itinerante por alguns. Nomes que precisavam ser descartados e um duelo contra o ex-desafiante ao título Vitor Belfort seria o primeiro passo. Havia só um probleminha. Ele estava em um nível de testosterona que nenhum humano jamais alcança. Você não chega lá. Isso não é real. No Tribunal Regional do Trabalho, ele era um tipo diferente de pessoa. Lembro-me de que lá eu tentava provocá-lo. Eu me sentia segura com ele, mas ele continuava tocando meu rosto. Chamei Vitor para se aproximar e ele se inclinou. Eu disse, não há Jesus. Sim. Chamado de Tribunal Regional do Trabalho Tour por seu uso de esteroides, Belfort era uma máquina de lutar mais perigosa do que a maioria. O Conde entraria na Toca do Leão de São Paulo, ansioso para iniciar outra corrida pelo título. Mas com as regras de drogas mais lenientes do Brasil e os aprimoramentos óbvios de seu oponente, o jogo estava viciado e Michael pagaria o preço final. Lá está novamente aquele chute alto à esquerda e Bisping se abriu e está em todos os tipos de problemas. Isso vai fazer Vitor ir para cima. Ele conseguiu... Sua visão foi comprometida pela primeira vez após a luta com o Vitor, correto? Foi a luta com o Vitor que causou isso. E lentamente comecei a ter os sintomas. Eventualmente não conseguia ver minha mão na frente do olho, então fui a um médico. Eles diagnosticaram e consertaram meu descolamento de retina. Ela se afastou de novo. Tive glaucoma. Foi apenas azar, uma coisa após a outra. Tudo que poderia dar errado com um olho aconteceu. Vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que ainda lutarei em Manchester. Então, sabe, é apenas um obstáculo no caminho, espero. Me disseram que eu nunca mais lutaria. Saí do hospital rumo a casa quando Dana me ligou. Ele perguntou, você falou com seu médico? Eu disse, não, eu não falei. Deveria ter falado. Ele disse, desculpe, você nunca irá. Ele disse que seu olho estava destruído e que nunca mais lutaria novamente. Evidentemente, essa não foi uma ligação fácil de atender. Eu estava segurando as lágrimas e fui ver o médico. Sim, ele disse que é necessário ter uma visão de 2.200 para ser liberado para lutar. Mas ele disse, dando-me um pequeno vislumbre de esperança. Ele disse, você sabe, ele disse, às vezes eu já vi isso. Às vezes pode melhorar. Esse foi o vislumbre de esperança. Era tudo que eu precisava. O jogo de luta é implacável. Ele mastiga e cospe até os guerreiros mais bravos, deixando-os como sombras de si mesmos.
Apesar de ter perdido injustamente aquele duelo e ter a visão totalmente comprometida, Bisping se recusou a se tornar outra estatística, mais um gladiador fracassado. A verdade é que não havia esperança, nenhuma justiça realmente servida. Se Bisping quisesse seu final feliz, teria que conquistá-lo por conta própria. Mudando de acampamento para treinar com Jason Perillo, a perda de um olho exigiu adaptação, que seu novo treinador o ajudou a alcançar. Contra todas as probabilidades, Michael não apenas competiu, mas venceu. Meu pai disse que há 2 tipos de homens na selva. Um balança em uma videira e espera até segurar outra antes de soltar. O outro balança e solta, esperando pegar outra. Ele diz: algo me diz que você é esse segundo tipo de homem, Michael. Eu disse: eu sou, cara. Eu sou. Como você passou neste teste? Com grande dificuldade. Mentindo, trapaceando códigos de besteira. Eu menti para tantos médicos. Michael Bisping é um legítimo durão. Ele é um verdadeiro durão, dentro e fora do cage. Treinei várias rodadas com Bisping. Ele não para. Eu quero isso mais do que qualquer um. Eu serei o campeão um dia. Ganhando impulso, Bisping retornaria para liderar um evento principal em sua terra natal, Londres. Mesmo com seu status de eterno contendente, aqui, em casa, ele era para sempre uma lenda. O rugido da torcida local exigia que toda vantagem mental fosse usada para superar o próximo oponente. O homem que, em pé, ninguém queria enfrentar. Apesar de não ser mais o campeão dos médios, o reinado de Anderson Spider Silva, de 2.457 dias, ainda é um recorde até hoje. Em 2016, ele permaneceu uma força a ser reconhecida. O homem que às vezes parecia imortal. O homem à frente de todos nos pés. O brasileiro foi o teste mais difícil na longa carreira de Michael. Mas como o velho ditado ainda se mantém verdadeiro, para ser o melhor, você tem que vencer o melhor. Michael Bisping versus Anderson Silva. No topo da conta aqui na O2 Arena, Londres, Inglaterra. A luta estava indo muito bem. Bisping recuando Anderson até a cerca. Bisping está procurando acertar o interruptor em Silva. Eu estava prestes a vencer, o derrubei no primeiro e segundo round. Meu protetor bucal caiu. Protetor de goma. Ele está lá, o árbitro está lá. Eu me viro e vou para o árbitro. Quando me viro de volta, ele estava no meio do ar voando. Me acertou com o joelho bem no rosto. Mas esse é o sinal sonoro. O árbitro mergulha. Fim do round. Com a loucura e barulho da multidão, Anderson acredita ter vencido a luta. Anderson Silva está convencido de que essa luta acabou, mas Herb Dean está dizendo que não. Curiosamente, devido à confusão, não há Cutman trabalhando em Bisping. Michael Bisping não cede em nada para Anderson Silva. Para o vencedor por decisão unânime, Bisping. Michael pode não ter possuído o talento inato, mas no UFC Londres foi o coração que prevaleceu quando a derrota parecia iminente, ameaçando suas chances de título. Bisping plantou seus pés e avançou para a vitória, conquistando 3 triunfos seguidos em meio a um tanque de tubarões de pesos médios, normalmente insuficiente para uma chance ao trono. Mas às vezes, mesmo em circunstâncias não ideais, o destino pode proporcionar uma oportunidade. Meu telefone começa a piscar loucamente como uma árvore de Natal e eu fico tipo, mas que diabos? Ariel Helwani me ligou. Ele diz que Dana anunciou no Sports Center que Mike lutará pelo cinturão. O próximo na fila é Michael Bisping. Todas as dúvidas começam a surgir. Penso, Jesus, isso é tão típico. Passei por altos e baixos e agora estou aqui. Consegui a luta pelo título com 2 semanas de antecedência. Eu estive filmando um maldito filme. É contra alguém que já me venceu, então estou meio destinado a falhar. De qualquer forma, Jason Perillo me liga e conversamos ao telefone. E eu estou contando a ele como me sinto. E ele diz, Mike, você precisa parar de ter esses pensamentos negativos, ok? Conclua as filmagens, depois volte para casa e vamos ganhar o campeonato mundial. É o destino dele, não é? É assim que ele chama? Mesmo, amigo, é mesmo. É o meu destino, você não pode escrever isso. Não me subestime. A pressão está sobre você. Estou chegando bem relaxado, balançando. Estarei duro e fresco e estou procurando pelo seu queixo, amigo. E só precisa de um, então tenha cuidado. Eu sei o que vou fazer. Eu sei que sou melhor que isso. Eu sei que vou nocauteá-lo. Conceber, acreditar, alcançar, calar a boca, escute. Sim. Falando como se você fosse esse campeão dominante. Te nocauteou e te estrangulou e você ainda tem... A audácia de abrir a boca? Ótimo, você fez o que me disse.
A coisa mais incrível sobre você... eu não estou negando você. Eu sei que você não consegue ver direito, mas você, obviamente, também não consegue pensar direito. Aviso. Eu vou dar um passo fora do sofá. Homem bebendo cerveja e saia do sofá bebendo cerveja maldita. Vou esmagar seu rosto. Sim, esmagar seu maldito rosto. Sim, cara, sério, você não consegue se fuder, olhe pra você. Você disse isso da última vez. A diferença no tom era aparente, e contava da história de um homem vendo a vitória como uma certeza. O outro avançando sem nada a perder, e um homem sem nada a perder é o homem mais perigoso de todos. Em mais de uma década de guerra sob a bandeira do UFC, Bisping nunca teve a chance de disputar o cinturão até agora. Com 17 dias de antecedência contra um homem que o havia finalizado menos de 2 anos antes, e claro, com um olho funcionando, ele teria sua chance. O vencedor da terceira temporada do The Ultimate Fighter e o quarto melhor contendente de peso médio do mundo. Rockhold está utilizando aqueles ótimos chutes que vimos tão frequentemente antes. Rockhold mantém o queixo bem erguido, Mike. Rockhold tem essa aura de invencibilidade mentalmente agora também. Nunca esteve tão confiante. Ah, ele acertou. E então ele se levanta e tipo, foda-se, bum. Ele ouviu? O campeão do mundo do UFC. O mundo Bisping. Catarse total. Foi uma vitória que não podia ser subestimada, nada mais que a recompensa de um campeão. A vitória de Bisping foi estrategicamente conquistada com um golpe de mão esquerda. Quando fãs e apostadores o subestimavam, o Conde provou que estavam errados. Defender um cinturão é mais difícil do que ganhá-lo, pois as tentações do estilo de vida de campeão afetam aqueles mentalmente fracos. Porém, Bisping garantiria que seu nome fosse gravado novamente na história do meio-peso. Porque você levou alguns golpes pesados nessa luta, mas se recusou a sair. A mão direita novamente foi abaixo, me atacando. Acertou-me com alguns cotovelos, mas lembro que eu estava sempre bem. Mas eu estava tipo, caramba, sabe? Foi isso que me acertou. Claro, no segundo round a mesma coisa aconteceu. Sabe, você passou pelo fogo. Não, eu fiz e me senti ótimo. Ele pode estar sendo esperto, avançando agressivamente, mas logo saindo do alcance. Eles veem Dan que o trancou. Eles vão à distância. Oh! Derrotando o homem que assombrava seus sonhos por anos, vingando a derrota para Henderson, o Conde finalmente poderia dormir bem. E embora ele fizesse isso na jaula quando o GSP retornasse, Bisping já havia feito tudo o que se propôs a alcançar. De certo modo, naquela lesão no olho foi uma bênção disfarçada, não só para acender um novo fogo interior, mas também para forçar Bisping a se aposentar no momento certo. Enquanto muitos lutadores prolongam sua carreira de forma desconfortável, manchando seus legados, essa história se mostrou diferente. E é nesse período pós-luta que Bisping finalmente seria reverenciado quando seu segredo guardado veio à luz. Uma carreira lendária como campeão, futuro membro do Hall da Fama, agora parte da equipe de transmissão do UFC. O homem com um olho que conquistou tudo e mais.